Marcos 3, 31 ao 35 diz: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentando ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porventura, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, para aprender mais ainda do que os santos evangelhos nos têm revelado. E aqui o evangelho de Marcos, ó Deus. Seja com essa mensagem nesta noite, com este momento, mais um momento de meditação, que o Senhor, de fato, possa dar iluminação, tanto a mim quanto ao teu povo que aqui escuta a tua palavra. Povo que o Senhor predestinou em amor. Fala, Senhor, a eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, chegamos no final do capítulo 3 e vimos aí já uma série de assuntos, né, que Marcos ele vem tratando, ele vem narrando no seu evangelho, mostrando o poder de Jesus em expelir os demônios, mostrando que nem todo mundo estavam feliz, nem todo mundo estava feliz em ver Jesus operando milagre. Inclusive, os próprios parentes dele estavam confusos em ver, né, Jesus daquela maneira, com multidões pregando tudo que era lugar, e estavam ficando até chocados. Vimos isso aqui, né, na pregação passada, que chegaram até os irmãos dele e atrás dele para tentar impedi-lo ou tirá-lo do meio da multidão, porque Jesus estava ali trazendo uma surpresa, tanto para a mãe, que esperava, né? Maria sabia que se tratava do Messias, mas o impacto foi grande. Da forma como Jesus estava começando, em curar doentes, em expulsar demônios, e os fariseus e as autoridades judaicas não estavam contentes com aquilo e já estavam achando que se tratava de alguém com magia, de algum bruxo, alguém com poder do demônio, operando aqueles sinais. Vimos que Jesus não tinha descanso. Ele tinha que fugir das pessoas, né? Ele tinha que passar tempo distante para descansar, retomar as energias dele, para poder começar. Porque para onde ele ia, as pessoas estavam à sua caça, à sua procura. Mas ele veio para isso. Ele veio justamente para socorrer o necessitado. Ele veio justamente para pregar a palavra de Deus. A gente viu aqui, né, que numa dos episódios que ele se esconde das pessoas, até dos seus discípulos, aí ele foi encontrado, e aí os discípulos: Senhor, o povo te busca, o povo te procura. E aí ele diz: é necessário que eu não fique só aqui, que Jesus começou seu ministério na Galiléia, mas que eu pregue em outras cidades. E foi para isso que eu vim, pregar o evangelho. Só que tinha momentos, né, que Jesus cansava, era tanta gente para ele atender, e muitas pessoas, irmãos, estavam atrás de Jesus por conta dos sinais, por conta dos poderes miraculosos. E aí vimos na semana passada que Jesus foi acusado de curar pelo poder do diabo. Aí Jesus se defende, até questiona que os fariseus também, os escribas, eles tinham um ministério de exorcismo. E Jesus fala assim: por que os discípulos de vocês não são criticados, né? Vocês recebem numa boa, mas eu de fato estou mostrando que tem um poder e é com o dedo de Deus que eu expulso demônios. E vocês duvidam, acham que é pelo poder do diabo. O diabo vai estar dividido? Pode, por acaso, um reino subsistir? Se houver divisões neste reino, uma casa vai permanecer se tiver divisões dentro dessa casa? Um diabo não pode ser contra o diabo. Jesus dá essa resposta. E fala e revela que ele é o valente que veio amarrar, né, o outro valente que havia dominado os homens. Jesus está aqui saqueando a casa do inimigo, né, o terreno do inimigo, e libertando pessoas.
Quando eu liberto alguém de um espírito imundo, isso é sinal de que o reino de Deus chegou. Que o homem, ele está sob o poder, sob a influência do diabo. Ele está dizendo, eu vim justamente para isso, para trazer essa libertação. Eu não vim aqui para brigar com Roma, para brigar com o imperador lá, com César, não. Para tomar o poder dele, não. Eu vim aqui para libertar as pessoas do cativeiro espiritual, do pecado. Que é o cativeiro pior, né? Que é o cativeiro que muitos se encontram. Porque Jesus libertou muitos escravos, sem tirar da escravidão, de fato, da escravidão terrena. Quantos escravos se converteram? Tem até saudações aqui para, né? As cartas de Paulo falam até de escravos, de pessoas que eram escravas, mas que estavam servindo a Deus. E Jesus não libertou esses escravos, né, da escravidão terrena, da opressão terrena. Eles permaneceram escravos. Porque a libertação que Jesus veio dar, irmãos, é do pecado. E essas coisas aqui vão acabar, essas coisas ruins aqui, de fato, vai chegar um dia, as doenças vão acabar, a morte vai terminar, né? Não vai ter nenhuma opressão. A gente espera isso, Jesus vai fazer isso. Ele vai acabar com esse plano terreno do mal, mas ainda não chegou esse momento. Até lá, muita gente vai chorar ainda, vai ter luto ainda, vai sofrer com doenças, vai sofrer com opressão. A gente até acabou de cantar aqui, mas eu sei em quem tenho crido. Aí tem uma parte da música que diz que eu não sei o que é que espera, se é coisa boa ou ruim, o que é que Deus vai mandar. Mas eu tenho que estar firme no Senhor. Ainda não chegou o plano da perfeição. Ele promete isso. Mas o que se cumpriu em nós, isso é fato, a gente já podemos dizer que tomamos posse, é que ele já nos resgatou do diabo. Que ele já nos comprou. Que o diabo não é mais o nosso dono. Isso aí podemos dizer com toda certeza. E então, irmão, chegamos nesse momento aqui em que Jesus confrontou, né, no domingo passado, os fariseus que duvidavam do poder dele. Jesus está numa casa, a casa lotada, e aí os irmãos e a mãe dele vêm falar com ele e não conseguem se aproximar de tanta gente que tinha lá. E aí mandam chamá-la, né? Talvez a mãe ou um dos irmãos, chame ele que nós estamos aqui, queremos falar com ele. Aí foram até Jesus, conseguiram chegar lá, né, uns discípulos dele, talvez. Olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão aí fora e te procuram. E aí Jesus começa a olhar ao redor dele. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele aponta. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja, irmãos, primeira coisa, Jesus não está desprezando os irmãos dele nem a mãe. Ele não era isso, né, que ele estava fazendo. Não estava diminuindo a importância da família natural, da família terrena, da família biológica, que é importante. E até a Bíblia manda, né? Quinto mandamento, qual é? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jesus não estava ali desonrando a mãe, não é? O que Jesus queria mostrar é que há algo muito mais profundo que ele veio fazer aqui do que se relacionar com famílias terrenas. Jesus Cristo veio aqui gerar uma família espiritual. Essa era a missão dele. Gerar homens novos, mulheres novas, né? Homens moldados de acordo com a vontade de Deus. E aí, o que Jesus queria mostrar é que o vínculo da família espiritual é muito mais importante que o vínculo com a família terrena, irmãos. E você vai aprender hoje isso aqui. Eu sei que a gente dá muita importância à nossa família natural, tem que dar. Que é até pecado. Um pai que não cuida do filho, que não provê os filhos, que não cuida da esposa, que não provê a esposa, esse pai está pecando diante de Deus. A gente sabe muito bem que aquele que não cuida dos seus, Paulo fala isso, né, e quer ser presbítero, quer ser pastor, né, está negando a fé. A pessoa que se diz um líder da igreja, mas em casa, como é que essa pessoa está cuidando da igreja de Deus se ele não começa a cuidar dos seus? A Bíblia dá muita importância a você, primeiramente, ao se preocupar com a igreja, com as atividades da igreja, você cuidar da sua família. Isso é fato. Mas, por outro lado, a Bíblia também mostra que a família espiritual, embora você tenha que se dedicar à sua família natural, não tem que ser, né? Você não tem que ser negligente com ela. A família espiritual é mais importante, irmãos. Você que é pai, você que é marido, você que é filho, você tem seus deveres como pai, marido, esposa, filho. Você tem seus deveres em casa.
Não tem que deixar de cumpri-los. Mas a sua família espiritual, que é aquele seu irmão que é ligado a você pela mesma fé, a fé em Cristo, ele é mais importante do que o seu pai, se o seu pai não for crente, do que a sua mulher, se a sua mulher não for crente, do que o seu filho, se o seu filho não for crente. Aquele irmão chato que você não gosta na igreja, muitas das vezes isso acontece, ele deve ser mais importante, ele tem que ter um vínculo mais profundo do que um parente seu que não professa a fé. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, primeira coisa, a gente vai ver aqui que Maria teve outros filhos. Teve outros filhos. Essa doutrina da virgindade perpétua de Maria é uma doutrina que não é bíblica. Eu não vou dizer herética, né? Não chega a ser uma heresia, não afeta a fé, nem desfaz, mas não é bíblica. É uma doutrina equivocada, porque a Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria. Por que os antigos fizeram tanta questão de defender isso? Por conta da doutrina do celibato obrigatório. E eles queriam alguém para se inspirar. Ter inspiração, alguém de grande relevância na Bíblia. E aí Jesus era uma delas, né? Que Jesus é celibatário. Jesus é uma pessoa que não fez família, não casou, não é? Ele não veio para isso. A missão dele não era fazer filhos terrenos, eram filhos espirituais. E aí eles queriam também uma família como Maria e José, que é chamada a Sagrada Família no catolicismo, que fossem todos celibatários, de mãe a marido e a filhos. Todos fossem celibatários. Só que a Bíblia dá a entender claramente que Maria não foi celibatária nem José. E veja que já existia na antiguidade essa posição de defender isso, que Maria ela permaneceu virgem, que nós acreditamos que ela permaneceu virgem antes e durante a gestação, mas depois da gestação ela não permaneceu virgem, irmãos. José não perdeu tempo, né? José cumpriu as obrigações dele de marido e ela de mulher. Porque a Bíblia diz que ele tomou como esposa. É bem claro lá. Que esposa é essa que não tem relação sexual? Ela estava desposada. Agora, quando teve todo aquele episódio, né, que ela engravidou pelo Espírito Santo, que José até ficou na dúvida e não ficou acreditando, tentou deixá-la se separar dela. O Espírito Santo teve que, né, revelar a ele que era algo miraculoso, que ela daria luz ao Messias. Aí ele volta atrás e recebe: não tema receber Maria como tua esposa. Aí será que ele ia receber uma mulher só para ficar de enfeite ali, durante o ano todo da vida dele? Não tem sentido. Isso aí. E diz lá em Mateus 1:23 que ele não a conheceu, 25, né? Até que ela desse a luz ao seu filho. Que Lucas diz que é seu filho primogênito, Lucas 2:7. Se era primogênito, né? Subtende que ela tinha, não é unigênito. Subtende que ela teve outros filhos. E aqui está a prova, desse texto aqui. A sua mãe e seus irmãos e irmãs. Está bem claro. Inclusive, até o texto grego desmonta essa doutrina da virgindade perpétua de Maria. O texto grego para irmão ali é adelphos, que é irmãos uterinos, que também é utilizado para irmão na fé. Veja como irmão na fé é uma coisa também que a gente vai ver aqui, né? Profunda. Aquele irmão, irmã, né? Nós somos irmãos aqui por conta do sangue de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nos faz parentes espirituais. Somos aqui família, pelo Espírito Santo que habita em você, pelo sangue de Cristo, pela fé. E aí somos chamados de adelphos, também irmãos, é uma família espiritual. E a família biológica, a família, o irmão biológico, né, o irmão de uterino, é a palavra adelphos, não é anepsios. Vê se tem outra palavra. Se esses irmãos e irmãs de Jesus aqui fossem primos, era para ter a palavra ali anepsios, não adelphos. E por que foi traduzido como irmãos e irmãs? Porque os tradutores viram que adelphos é irmão. Se fosse anepsios, com certeza, os tradutores que traduziram a Bíblia para o português, do grego para o português, teriam traduzido primos ou parentes. Então, essa doutrina não se sustenta, porque a Bíblia revela que Jesus tinha irmãos e irmãs. Houve 3 pontos de vista num passado interessante. Tinha um tal de Epifânio que ele dizia o seguinte, ele era um teólogo antigo, ele dizia assim, olha, esses irmãos aqui de Jesus, ele tinha um evangelho que ele gostava de ler, chamado um evangelho apócrifo, o proto-evangelho de Tiago. E nesse evangelho de Tiago, que é um evangelho não canônico, não aceito pela igreja, diz que
Jesus, que esses irmãos e irmãs de Jesus eram irmãos dele mesmo, mas por parte de pai, de José. José, quando casou com Maria, ele tinha outros filhos. Ele era viúvo. E aí, ele adotou Jesus e aí ficou irmãos. Então, por isso que é colocado aqui irmãos. Mas, será que é verdade isso mesmo? Não é um evangelho não canônico, foi escrito muito depois da morte dos apóstolos, cheio de falhas, de equívocos nesse evangelho aí tem. Depois você pesquisa. E tinha um tal de Epifânio, de Salamina, que ele gostava muito desse evangelho e ele defendia. Esses irmãos de Jesus aí é irmão por parte de José aí. José era viúvo, era velhinho quando casou, e aí o Espírito Santo deu a missão para ele, né? Maria era bem novinha, de 13 a 15 anos, para assumir ela e o filho dela. E ele ficou cuidando dela até morrer. Isso é uma teoria dele, né? Para querer manter a tradução irmãos e irmãs. Mas, irmãos, a gente não se baseia em textos apócrifos, né? Nós nos baseamos nas escrituras. Não é dito que José era viúvo, não tem nada aqui revelado, não é dito. E dá a entender, né? E José não a conheceu até que, dá a entender que ele a conheceu, e é conhecer na relação sexual. Existia também um tal de Jerônimo, que é o mais conhecido, que é o tradutor da Vulgata Latina. É um teólogo muito conhecido, que ele dizia que era primo. Vem dele, essa história da Igreja Católica hoje, defender que é primo, vem dele, quarto século. Porque a Igreja Católica diz assim, se a gente disser que José teve filho, como é que fica também? José é exemplo de celibatário, né? Alguém que casou com a mulher, mas não teve relação com ela, e não tinha filho, já não tinha outra, já não teve outra mulher. Então, era primo. Aí, Jerônimo defendia que esses irmãos de Jesus aqui era primo, na realidade. Era filho. Se você for lá no relato da crucificação, em Mateus, fala que estava a mãe de Jesus lá, né? Que o João aqui revela que estava a mãe de Jesus. E estava a tia dele. Maria tem uma irmã, ela estava lá perto da cruz também, uma tia dele estava lá perto. Aí Jerônimo vai dizer que esses filhos esses irmãos aqui, irmãs de Jesus, era filho dessa tia dele. Ele vai dizer, bom, ele vai, né? Ele vai ali fazer um, um malabarismo, não sei de onde, teológico, para tentar provar que não se sustenta, Jerônimo, que esses irmãos e irmãs eram primos. E tinha um tal de Elvídio, olha o nome dele, Elvídio. Ele tinha opinião bíblica. Ele dizia que não, ele brigava com Jerônimo, ele dizia que não. Esses irmãos e irmãs de Jesus eram irmãos uterinos, filho de Maria. Maria, de fato, teve relação com José e ela teve esses filhos. E aí ele defendia, ele tem no tratado dele defendendo o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo isso, não tem para onde ir. A Bíblia revela esses irmãos. Se você for aqui em Marcos 6, 13, irmãos, veja que diz Marcos, né? A gente depois vai chegar lá, no capítulo 6, versículo 3, repete. Interessante, sempre esses irmãos estão com a mãe, né? Não é a tia, está com a mãe, não é a tia de Jesus. Diz aqui, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. De novo, mostrando esses irmãos com a mãe. Né? Maria para cima e para baixo, um bocado de sobrinho. Será? Ou com o filho de José, que não era filho dela. Né? Já pensou Maria para cima e para baixo com esses filhos, que eram filho grande já, que não era filho dela, ela era madrasta, né? Seria o caso, né? Deles. Mas a Bíblia não diz nada disso, são conjecturas. O mais natural na Bíblia é vermos o que a Bíblia está falando. Jesus tinha irmãos e irmãs. Você vai lá em Atos 1, no Atos capítulo 1. Atos 1, versículo 14. A igreja aqui se reunindo, né? Que é a passagem aqui do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. E aqui diz que lá no cenáculo estavam reunidos em oração as mulheres, que eram as mulheres que seguiam a Jesus. Entre elas estava Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sempre Maria junto com esses irmãos, né? Mostrando que ela tem uma ligação, é a mãe desse José, Simão, Tiago e Judas. Esse Judas é o autor da epístola de Judas. Ele diz lá, Judas, irmão de Tiago. Ele começa logo escrevendo, né? Se identificando como irmão de Tiago. E Tiago, também tem a carta de Tiago, também, né, segundo a tradição, é irmão de Jesus. Né, autor. Um é autor da epístola a Tiago e o outro a epístola a Judas. Epístola de Judas. Ambos irmãos de Cristo. Judas, epístola, né? De Judas e epístola de Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Então, essa doutrina católica é a invencionice do catolicismo romano
para impor a doutrina do celibato obrigatório sobre as pessoas, ensinando algo que a Bíblia não ensina. E os reformadores, como Lutero e Calvino, eles criam na virgindade perpétua de Maria. Por quê? Na época deles, eles estavam ainda preocupados com essa doutrina, né? Tudo gradualmente. Eles ainda estavam, né, mais preocupados com a doutrina do culto, que a doutrina da justificação pela fé. Era a doutrina que eles estavam mais preocupados a trabalhar do que discutir essa questão da virgindade perpétua de Maria. Depois, outros reformadores, mais à frente, foi que foram aperfeiçoando e viram que a Bíblia deixa bem claro que essa doutrina antiga, que é uma tradição, tanto ortodoxos como católicos romanos defendem, da virgindade perpétua de Maria, não se sustenta na Bíblia. Maria teve outros filhos. E aí, irmãos, sabendo disso, que Maria tem outros filhos e que eram irmãos de Jesus, Jesus deixa bem claro que a família é importante, mas que quem é mais importante para ele é quem serve a Deus, porque os irmãos dele, no começo, nenhum cria nele. A Bíblia deixa bem claro que nenhum dos irmãos de Jesus, no começo, criam em Jesus. Duvidavam dele. E aí ele deixa bem claro que o irmão dele, a irmã dele e a mãe dele é quem obedece a Deus. Até Maria, é claro que Maria morreu crente, mas se ela não viesse a crer, ela viesse a se escandalizar e não quisesse mais saber, ela não teria nenhum vínculo mais com Jesus de salvação. Se perderia. É claro que a gente sabe que ela morreu salva. Mas ele diz quem é, né? Primeiro ponto, que é insuficiente o privilégio terreno, né? Não tem você, digamos, que nasceu numa família de crente e não é crente, isso aí não vai te salvar. Né? Quantas casas, quantos lares tem aí de pais que tem um filho que não é crente? Ou até filhos que têm os pais que não são crentes. E o fato de você ter um parente crente ali é que ele não vai servir em nada no dia do juízo. Não vai contar em nada naquele dia, se você teve um parente crente ou se você nasceu de um crente e não é crente, e não é cristão. Nada disso, né, vai salvar a outra pessoa lá. Em Romanos 9, abram aí Romanos 9. É bem claro isso aqui, diz o seguinte. Romanos 9, 6. Romanos capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Porque Paulo está dizendo aqui, ó, por que isso, hein? Jesus Cristo veio para os judeus, mas a maioria dos judeus não aceitaram a fé. Não aceitaram a Jesus. Será que a palavra de Deus falhou? Que Jesus veio, né, de acordo com a promessa, de acordo com as profecias judaicas, mas a maioria dos judeus não aceitaram. Aí ele vai dizer que a palavra de Deus não falhou. Por quê? Porque Deus tem os seus eleitos. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Veja, mesmo que tenha nascido de Abraão, não quer dizer que está salvo. Em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, né? Mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foram dito a ela: o mais moço servirá ao mais velho. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, o mais velho servirá ao mais moço. Amei a Jacó e odiei Esaú. Então, ó, dois meninos na mesma barriga, gêmeos, mas um era eleito, o outro não era. Um tinha a atenção de Deus como vaso de misericórdia, o outro não tinha a atenção de Deus. Então não veja, né, porque ele nasceu, que eles eram parentes de Abraão, filhos de Isaac, que aquilo ali iria salvá-los. Não é questão biológica a salvação. Um outro texto aqui, irmãos, é o de Marcos 10. Marcos 10, versículos 28 a 30. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos.
tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o setuplo de casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos, e com perseguições, e no mundo vindouro, no mundo que há de vir, a vida eterna. Jesus aqui é o episódio que Jesus confronta o jovem rico. E o jovem rico fica frustrado com o desafio de Jesus. Jesus falou para ele vender tudo o que tinha, dividir com os pobres e segui-lo para ter a vida eterna. E ele não quis atender esse pedido de Jesus. E aí Jesus falou que era mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico se salvar. Aí Pedro, então ninguém pode ser salvo. Quem é que vai ser salvo? Jesus fala, para os homens a salvação é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí Pedro pergunta, e o que é que vai ser de nós? Deixamos as nossas esposas em casa, deixamos os nossos filhos, deixamos os nossos trabalhos. O que é que vai ser de nós? E aí Jesus fala aqui, que não tem, em verdade eu digo, não há quem tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou filhos, por amor a mim e ao evangelho, que não receba nesta vida, veja, ele está falando da vida, ele fala aqui do tempo vindouro, mas antes ele fala que nessa vida não receba muitas vezes mais um número de irmãos. Que talvez você perca o seu irmão biológico, porque você é crente. O seu irmão biológico começa a lhe perseguir e lhe rejeitar. Talvez a sua mãe não queira saber de você porque você virou um crente. Seu pai começa a lhe odiar porque você virou um cristão. Mas Jesus está dizendo assim, ó, mas você não vai perder. Você vai ganhar mais irmãos. Vai ser substituído. Você terá mais irmãos, irmãs e mãe para cuidar de você. Aqui nesta vida. Mostrando que você deixa a família terrena para viver uma família agora genuína, que é a igreja. Fazer parte da igreja. E aqui está, irmãos, a sua verdadeira família. Que a sua família terrena vai acabar. Vai desaparecer da terra. Quantas famílias não existem mais? Passados, gerações passadas. Seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, sua esposa vai morrer, seu filho vai morrer, você vai morrer. Acabou-se. Quero saber lá do outro lado. Se você vai fazer parte da família espiritual, da família celestial, se você é cidadão do céu. E aí é triste, crentes que é apegado à família aqui a tal ponto, às coisas terrenas aqui a tal ponto, que acaba prejudicando a relação dele com a família espiritual, colocando em último plano, como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Ao dar atenção à sua família espiritual, não estou dizendo aqui que tem gente que entende errado, né? Tem casos aí em muitas igrejas que tem mulher que é de segunda a domingo na igreja, aí não cuida do marido, não faz almoço do marido, não arruma a casa, que eu tô lá fazendo a obra de Deus. Eu tô lá com a minha família espiritual. Não é isso. Eu acabei de dizer. Você tem as suas obrigações com a sua família terrena. Mas você sabe que aqui é a sua família verdadeira. É a sua família, né, genuína, que você vai viver por toda a eternidade. E Jesus ensina isso quando diz, aqui está a minha família. Aqui está a minha mãe, aqui está o meu irmão, aqui está a minha irmã. Então, irmão, se sinta bem de estar aqui. Não fique se sentindo mal, é estranho, só a não ser que esteja havendo algum tipo de problema, né? Que esteja minando a nossa relação, a saúde do nosso relacionamento espiritual, que isso acontece. Há coisas que acontecem, infelizmente, que minam, que prejudicam a nossa irmandade como família de Deus. Mas, os irmãos, estejam cientes, apesar das dificuldades que vem a ter, que a gente tem dificuldade na família natural, tem aqui também. Mas cientes de que nós somos a verdadeira família. A família que temos que dar muito mais importância. Né? Que temos que dar muito mais prazer de estarmos aqui. Eu sei que quantos não gostam aqui de passar um final de semana fazendo um churrasco com a família, com o pai, com a mãe, né? Tem muitos que fazem isso aí, tem esse hábito de alugar uma casa, estar lá com a sua família. Isso é bom, isso não é proibido. Sei lá, com a sua família, com o seu tio, com a sua tia, com seus primos, né? Com a família do seu marido, com a família da sua esposa. Isso não tem proibição. Mas esse momento aqui deve ser mais importante do que aquele churrasco que você fez com a família do seu marido, com a família da sua mulher, com seus primos, com seus tios.
Esse momento aqui é um momento celestial. É um momento que você está passando com pessoas que você vai viver eternamente no céu. Que possa ser que aquela família do churrasco lá, nem todo mundo seja crente, nem todo mundo vai estar com você junto. E que você não vai encontrar, se ele morrer hoje e morreu sem Cristo, você não vai encontrar ele lá no céu. E você já está preparado para isso. E aí, meus irmãos, a soberania da graça de Deus, né? Deus em sua graça, sua soberania, ele forma uma nova família. Efésios 2, 17 a 19. Efésios 2, 17 diz que Cristo veio, né? Evangelizou a paz. Vocês que estavam longe, agora vocês o que? Chegaram perto. Todos nós estávamos longe de Deus. E agora chegamos perto. Pelo sangue de Cristo. Porque ele, por ambos, nos fez ter acesso ao Pai pelo Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e o quê? E sois da família de Deus. Antes você estava fora, quando não tinha fé. Quando você não tinha Jesus, você estava fora. Hoje você faz parte da família de Deus. É concidadão dos santos. Você é da cidadania dos céus. Não é mais alguém estrangeiro, de fora, né? Que está, não tem entendimento. Agora não, você está aqui, sabe que você é daqui, você faz parte desta família, está aqui para servir a Deus. E aí, como é que você não vai dar importância a esse momento aqui? Mas tem crente hoje, né, secularizados, que tem dado mais importância à sua família secular, à sua família terrena, à sua família biológica, do que à sua família sagrada, à sua família espiritual, a família de Deus, a qual você entrou aqui através do batismo a fazer parte. E Jesus mostra bem claro quem é a família dele. E se você não faz parte dessa família, irmão, o que é que você está fazendo aqui? Se você não tem prazer de estar conosco, se você duvida de tudo que é dito aqui, se tudo que se faz aqui é facultativo para você, não tem importância, o que é que você está fazendo aqui? Vá para sua outra família, servir a ela de todo o coração, se dedicar a ela. Uma coisa que ela não pode te prometer é a vida eterna, é a ressurreição, é a imortalidade e a vida com Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus são os legítimos membros da família espiritual. E quem são esses? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Lucas 11, 27 e 28. Lucas 11. Diz aqui. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, ele estava pregando, né? Para uma multidão. Aí diz aqui que uma mulher no meio da multidão se levantou e começou a exclamar: Bem-aventurada aquela que te concebeu, feliz os seios que te amamentaram. Aí Jesus respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Não, mulher. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus. Feliz é aquele que pratica a palavra de Deus. Veja, ele não deu nenhum aqui, ó. Se tem um momento para Jesus endeusar Maria, a mãe dele, né? Se tem um momento para termos aqui um texto para culto a Maria, elevar a Maria, seria esse. Que a mulher eleva a Maria aqui. Feliz é a mulher que te deu de mamar. Feliz é a mulher que te concebeu. E disse, não. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam a palavra de Deus em prática. E não é só ouvir, né? Tem que colocar em prática. E uma das práticas é você considerar a família de Cristo, que é essa daqui. Não é aquela que nasceu de Maria, José, Simão, que eram. Mas se eles não estavam crendo em Cristo, se Simão, que era um irmão de Jesus, ou José, que era um dos irmãos de Jesus, ou as irmãs deles, se elas morreram sem crer em Cristo, já era para eles. O fato de ser parente de Jesus não vai salvar, já pensou? Imagina isso, você foi primo de Jesus, brincou com ele, cresceu,
mas morreu sem acreditar que ele era o Messias. Não acreditava, se recusava a acreditar. Você acha que pelo fato de você ter sido parente de Jesus vai salvar? Vai adiantar? Não, não vai. E é uma pessoa que nunca viu Jesus, nunca conviveu com ele, estranho, mas acredita na mensagem e se converte. Essa pessoa que vai morar com Jesus. Essa pessoa que vai conviver com Jesus. É que vai viver com ele por toda a eternidade. E aí Jesus disse bem claro com essas palavras aqui: não, mulher, não é alguém que é meu parente que é feliz. Olha como tem esse homem aí, tem um Messias como primo, tem um Messias como, né, filho, tem um Messias como irmão. Que aqui a mulher fez já. Feliz a mulher que te deu de mamar. Ele vai dizer, não. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Maria é feliz porque obedeceu a palavra de Deus. Ela foi uma mulher obediente, uma alma obediente. E minha alma se alegra no Senhor, o meu espírito, né? Se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui está a serva do Senhor. E aí, irmãos, a minha oração por esta igreja é que esta congregação ela possa entender isso. Se você entender isso, vai mudar muito a sua atitude, seu comportamento em relação aos cultos, à frequência dos cultos, às atividades da igreja. Vai mudar. Você sabe, ali está a minha verdadeira família. Não é nem meu filho. Se meu filho morrer incrédulo, vai para o inferno. Vai para o inferno. Aquele filho que você cuidou, deu de mamar, trocou as fraldas dele, amou, mas se ele negar Cristo na fase adulta, ele vai para o inferno. E você vai acabar até assistindo ele indo no dia do juízo. Porque a verdadeira família de Cristo é quem teme a Deus. A família de Cristo é quem serve a Deus. A família de Cristo é quem confia nele como Salvador. E se você faz parte dessa família, temos que ser unidos aqui. A mesma fé temos. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Deus nos escolheu. Teve um propósito de nos ajuntar. Pessoas de diferentes idades, né? De diferentes ideologias, muitas das vezes. De histórias diferentes, de lugares diferentes, mas Deus juntou para fazer parte da família dele. Temos o mesmo Pai que invocamos, o mesmo Deus que invocamos. Então, não se deve confiar porque tem um parente crente que não vai salvar. Você nasceu de pai crente, de mãe crente e está salvo, não. Naquele dia, o pai também que teve a filha crente e não era crente, achar que naquele dia a filha dele vai interceder por ele e vai ter jeito. Não. A salvação é individual. A salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. E aí valoriza a igreja, irmãos. Valorize os seus irmãos. Assim como você valoriza a sua esposa, valoriza o seu pai, valoriza, né? Se você tem um pai, uma esposa crente, oh, glória a Deus, né? Família em dobro, tanto na carne, quanto ganhou a família para Cristo. Que é triste você ter uma mulher que não é crente, ter um marido que não é crente. Porque eu já vi situações de cônjuge chorar porque não tem uma mulher crente, de não ter um marido incrédulo, tá ali, não quer saber de nada, e dorme com aquela pessoa todo dia, mas não é crente. E tá vendo a hora que a pessoa morrer na incredulidade e ir para o inferno. Mas valorize as pessoas da igreja. Dê importância a elas. É seu irmão, é sua irmã em Cristo. Somos irmãos. E aí devemos ter esse carinho de um para com o outro. Não é à toa que eles chamam de irmão. Minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Porque somos uma família. A verdadeira família. E vai morar no céu. Estarão juntos, né? Por toda a eternidade. E aí busque sempre mostrar que você faz parte dessa família obedecendo a Deus. Porque meu irmão, minha mãe, né? E minha irmã é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus deixa bem claro. Não é aquele que é meu parente biológico. Jesus tinha parentes biológicos. Mas ele deixa bem claro. Meu irmão, a minha mãe e meus irmãos e irmãs é aquele que faz a vontade de Deus. Uma coisa interessante, irmãos, que os católicos até distorcem, é um texto de João capítulo 19, vejam aí. João 19, 26 e 27. Jesus, o episódio, né, da crucificação, Jesus na cruz,
e Maria se aproxima, e junto com ela está o discípulo amado, que é João. E aí, Maria, ao ver a sua mãe aproximando-se dele, e vendo também a João, ele diz aqui: mulher, eis aí teu filho. Ele aponta para João, né? Eis aí teu filho. Depois ele chega para João, né? E aponta para Maria, né? Maria, ele diz aqui: eis aí a tua mãe. Aos católicos pega isso aqui e diz que Maria é a mãe de todos os crentes, né? Porque Jesus disse para João: João, eis aí a tua mãe. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele estava mandando João cuidar. Não são, a família nos falou: todo aquele que deixou casa, todo aquele que deixou irmãos, todo aquele que deixou pai, mãe e mulher por amor a mim, vai receber o centuplo nessa vida, com irmãos, com mães, com irmãs nessa vida. Ele está falando da igreja. Né? Eu sei de um caso de um cantor, ele dando um testemunho, um cantor evangélico, que o pai dele e a mãe dele eram incrédulos mesmo, não gostavam de crente. Ele se converteu, botou ele para fora de casa. Jogou a roupa dele, né? Pegou a roupa dele do armário, jogou mesmo, expulsando. E quem acolheu ele? A igreja. Né? A igreja foi que acolheu. Os irmãos que conseguiram, né, uma casa para ele ficar e ajudaram ele, para ele não ficar na rua. E bem isso que Jesus está falando. Bem isso que, né? Se teu pai e tua mãe te desamparar, né? Eu te acolherei. E aí, é isso aqui que Jesus está falando. João, a tua mãe aí, vá cuidar dela. Maria é o teu filho, vá viver com ele, aí teu filho. Vocês são a família espiritual, que um cuida do outro. E diz aqui que João a tomou, né? E a levou para casa. Porque aqui nesse contexto, os irmãos de Jesus, todos eles não acreditavam em Jesus, não. Até que esse momento. Né? Tudo leva a crer que alguns deles, ou todos, vieram a se converter depois da ressurreição. Todos aqui não queriam nem saber. Acho que ficaram falando, ó, que deu, ó. Esse louco aí ficou por aí pregando, dando uma de profeta, acabou sendo crucificado. Né? E só a mãe, que coração de mãe, né? Maria, né? Vendo o filho, né? Naquela situação, foi que acompanhou até o fim. E João, que até os discípulos, os demais apóstolos, correram. Só João que estava ali. O único apóstolo que estava ali na cruz. E ele, eis aí a tua mãe. É a mesma passagem que a gente acabou de ler aqui de Marcos. Aqui, minha mãe. Olha aqui meus irmãos. É esses que estão ouvindo a minha palavra. Aqui, sua mãe. Aqui, seu irmão. Seus irmãos aqui. São esses. Então, valorize a igreja, irmãos. É a igreja de Cristo, que Cristo comprou com o sangue dele. E que você faz parte. E que tem o Espírito habitando. Nós vamos viver, irmãos. Eu espero que todo mundo aqui seja salvo de fato, seja eleito de Deus. Eu creio nisso. Que nós vamos viver juntos por toda a eternidade. Apesar dos problemas que a gente tem aqui na convivência terrena, por causa da nossa natureza pecaminosa, mas vamos morar juntos por toda a eternidade. Cristo nos comprou para sermos a família dele. Então valorize a igreja, valorize, né, a congregação, valorize os seus irmãos aqui. Não despreze. Não despreze, irmãos. E se você não está se identificando com essa família, está tendo alguma birra, algum problema, que isso acontece, a família de Deus é grande, né? É grande. E acontece você ter que migrar para ir conhecer outros familiares, né? Seus que comungam da mesma fé, porque não está dando conviver ali. Infelizmente acontece isso por conta da nossa fraqueza, por conta das nossas falhas. Mas aqui está. E aí eu não entendo, irmãos, porque tem crente que não gosta de estar em igreja. Como é que é isso? Tem crente que não gosta de culto. Tem crente que não quer estar junto com os irmãos. Tem alguma coisa estranha. Aí tem que ver, detectar, diagnosticar o porquê que aquela pessoa está dessa maneira. E crente que dá mais atenção, mais importância, ele tem que dar atenção à família dele terrena. É até pecado se ele não der atenção. É até pecado que o marido que não cuida da mulher, que não cuida dos filhos, é pecado. Pecado grave. Mas a família da igreja é mais importante. Aquele irmão, como eu acabei de falar aqui, não é aquele irmão chato. Sabe aquele irmão ali que você não dá nada por ele, não gosta dele, ou tanto fez como tanto faz, mas é seu irmão em Cristo? Ele vai lá para o céu. E você vai estar lá com ele. E aquela sua esposa, ou aquele seu marido, que não é crente, que você ama, tem carinho, troca carícias, dorme junto,
tem uma história bonita de amor, vai para o inferno, vocês vão ser separados, né? Serão separados. Porque aquele irmão que você não convivia tanto, mas que vai estar com você, viu? Cantando louvores, adorando a Deus, junto, no novo céu e na nova terra. Amém?